símbolos que a gente vê todo dia e nem para pensar de onde vieram? Pois é, um dos nossos maiores símbolos nacionais tem uma história, uma origem filosófica, na verdade, que, olha, vai surpreender muita gente. Olha só, a bandeira do Brasil, todo mundo bate o olho e já sabe o que é. Mas a grande questão aqui hoje é, de onde, afinal de contas, saíram as palavras ordem e progresso? Pode ter certeza que não foi uma escolha ao acaso, viu? Tem muita história aí por trás. Então, bora seguir o rastro dessas palavras para a gente descobrir quem foi a mente por trás delas e qual era a grande ideia. E essa nossa viagem, ela começa lá na França, no século XIX. Pois é, o lema da nossa bandeira é, na verdade, um baita resumo do pensamento de um filósofo francês chamado Auguste Comte. Esse cara foi uma figura super importante no século XIX, e não é para menos, ele é considerado simplesmente o fundador da sociologia e também de uma corrente de pensamento chamada positivismo. Ok, então as palavras vieram do positivismo. A pergunta que não quer calar é, mas o que raios é positivismo? Vamos entender agora a base dessa filosofia que marcou tanto a nossa história. Gente, o positivismo foi uma coisa assim revolucionária para a época. Pensa só, foi a primeira vez que alguém tentou de fato criar uma ciência da sociedade. O que o Comte queria era estudar a sociedade com a mesma seriedade, o mesmo rigor científico que se usava na física ou na biologia, sabe? Com método, definindo o que ia ser estudado, como ia ser estudado, tudo nos trinques. A base de tudo isso, a raiz do positivismo, era uma confiança, assim, gigantesca na ciência. A ideia era que a razão, a nossa capacidade de pensar, era poderosa o suficiente para desvendar todas as leis que governam o universo. E não só a natureza não, mas também a própria sociedade humana. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Para Comte, uma sociedade ideal precisava ter uma base bem firme, bem sólida, que é a ordem, para só então conseguir avançar e ir para frente, ou seja, alcançar o progresso. O nosso lema na bandeira é basicamente uma versão curtinha disso aí. O ponto principal é esse, na cabeça dele progresso sem ordem simplesmente não existia. Tá, mas como é que a humanidade chegou nesse ponto de valorizar tanto a ciência? Bom, para explicar isso, o Comte criou a sua teoria mais famosa de todas, a Lei dos Três Estados. Pensa nela como se fosse um mapa mesmo, mostrando a evolução do nosso jeito de pensar ao longo da história. A proposta dele era a seguinte: ao longo do tempo, a forma como a gente explica o mundo passou por uma evolução, dividida em 3 grandes fases. E cada fase nova era como um upgrade da anterior, chegando cada vez mais perto da verdade. Então, essa jornada do conhecimento, segundo o Comte, seria assim: primeiro, o estado teológico, depois, o estado metafísico e, por fim, a gente chegaria no estado positivo, que para ele era o ponto máximo, o auge da nossa inteligência como humanidade. Vamos começar pelo primeiro, o estado teológico. Lá no comecinho, as explicações para absolutamente tudo vinham do divino. Choveu, foi um deus. A colheita foi boa, uma bênção. Tudo o que acontecia na natureza era visto como uma ação direta de deuses, de seres sobrenaturais. Aí a humanidade evolui um pouco e entra no estado metafísico, que é tipo uma fase de transição. Aqui a gente para de falar de deuses e começa a usar ideias mais abstratas. Em vez de o deus do trovão, as pessoas começam a falar em forças da natureza, essência das coisas. É a filosofia começando a buscar explicações mais racionais. Mas, olha, ainda sem aquele pé na realidade, sem observação, sem teste. E tudo isso nos leva, finalmente, ao último estágio, o mais evoluído de todos, na visão do Comte, claro. É a chegada da ciência, do método científico, como a grande ferramenta para entender o mundo de verdade. No estado positivo, a chave vira. A humanidade para de ficar perguntando por quê, no sentido de qual o propósito divino disso. E a pergunta passa a ser como. Como as coisas funcionam. O conhecimento agora vem da observação, dos experimentos, da criação de teorias que a gente pode testar. É a ciência reinando soberana. Beleza, mas fica a pergunta. Como é que uma filosofia que nasceu lá na França virou algo tão importante aqui no Brasil a ponto de parar na nossa bandeira? A resposta, como sempre, está em algumas figuras-chave da nossa história. As ideias do Comte caíram como uma luva aqui no Brasil. Encontraram um terreno super fértil, principalmente entre os militares e a galera da elite intelectual no final do século XIX.
Nomes como Benjamin Constant e Teixeira Mendes, por exemplo, foram defensores ferrenhos do positivismo. Eles foram peças fundamentais não só na proclamação da República, mas também na criação da nossa bandeira republicana. E olha, a influência não parou neles não. A lista de positivistas brasileiros é enorme, e tem gente que literalmente moldou o nosso país. Pensa aí, vai de presidente, como o Deodoro da Fonseca, até figuras que todo mundo conhece, tipo Euclides da Cunha, o Marechal Cândido Rondon e até o sanitarista Oswaldo Cruz. Isso só mostra o quanto essas ideias se espalharam e se firmaram na elite que pensava e governava o Brasil naquela época. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O lema do Conte, que virou o lema do Brasil, carrega um dilema, uma tensão que continua super atual. Pensa bem, como é que uma sociedade consegue manter a estabilidade, a ordem que precisa para funcionar direitinho, e ao mesmo tempo buscar o avanço, a mudança, o progresso? É uma pergunta lá do século XIX, mas que sem dúvida nenhuma ecoa forte até hoje.